A nossa Carta Magna de 1988 determina que é dever do Estado garantir o atendimento à saúde de toda a população. Para isso foi criado o Sistema Único de Saúde, o SUS. Embora ele seja repleto de boas intenções, o SUS não dá conta do atendimento previsto na Constituição. Por causa disso, milhões de brasileiros pagam planos de saúde para terem certeza de que não vão ficar desamparados em caso de necessidade. São quase 45 milhões de contratos em todo o país. Gostaria de falar inicialmente como advogado, defensor dos consumidores que enfrentam aí diariamente diversos problemas relacionados a plano de saúde. Nessa mesa estão pessoas que conhecem bem o drama de alguns clientes de planos de saúde. Ana Paula Satiek, diretora do Procon de Santo André. Flávio Ávila, presidente da Associação dos Usuários de Saúde Suplementar do Estado de São Paulo. Márcio da Cunha Leocádio e Odilon Martins Neto, ambos advogados da organização não governamental Saúde Legal. Quando acontece a regulamentação, então não quer dizer ainda que aquilo vai ser feito. Eles discutem pautas para o ABCD em Revista desenvolver reportagens. Uma das questões que eu mais observo, e aí eu acho o papel muito importante de todo tipo de mídia, é difundir o quanto que o Poder Judiciário, assim como o PROCON e outros órgãos importantes da defesa do consumidor, são sensíveis às dificuldades enfrentadas pelo consumidor. O mais importante se entender que o produto saúde não é um produto, um serviço simplesmente. Nós estamos falando de um erro que pode causar a perda de uma vida, a causa de uma morte. Em poucos anos o seu plano já vai estar com valores 500 vezes superior ao inicialmente contratado. Eu tenho uma decepção com o plano pelo acréscimo que eles vêm colocando. O senhor Nelson, de 74 anos, está profundamente decepcionado com seu plano de saúde. Ele pagou as mensalidades por anos e anos, com a certeza de que poderia contar com assistência médica quando estivesse idoso. Quando eu fiz o plano, eu tinha condições de pagar. Eles foram aumentando tanto que chegou num ponto que a gente precisa gritar socorro, porque os valores são muito altos. Diferentemente da maioria dos planos de saúde, que prevêem apenas um reajuste por ano, o senhor Nelson arca com 2 reajustes. Um no mês de seu aniversário, o outro quando o contrato faz aniversário. Há poucos meses ele pagava R$ 3.800 de plano de saúde para ele e a esposa. Hoje, a mensalidade já passou para R$ 4.400. A única coisa que eu fiquei, assim, que eu achei que não é justo, é o negócio da operação da catarata. Porque coloca a lente importada e você paga. Se colocar nacional, não paga. A diferença de valores são de uma custa 4.000 e a outra custa 750. O senhor Nelson está pagando por uma escolha que fez há 12 anos. O seu plano é anterior a 1999, quando entrou em vigor uma lei regulamentando os planos de saúde. Na época, ele achou melhor manter o contrato antigo por medo de perder direitos. Não foi uma boa escolha. Realmente eu me sinto bem triste, porque trabalhei mais de 50 anos, né? Estou com 73 anos, sempre produzindo, sempre trabalhando, sempre dando lucro para o governo, sempre correto com as coisas, entende? E hoje é um plano de saúde que deveria ser gratuito, a gente está penando para pagar um plano de saúde. A maioria das queixas hoje estão restritas à problemática
da questão que não foi bem resolvida pela ANS, que foi deixar os planos antigos antes do advento da nova lei. Então, hoje, nós continuamos recebendo muitas demandas em relação a isso, que é um maior volume, e temos também queixas com relação aos planos novos, apesar de ter melhorado muito o aspecto que a regra se tornou mais clara e a legislação trouxe aí uma possibilidade, pelo menos, de você entender melhor como as coisas funcionam. Agora, os planos antigos, realmente, eles geram muita demanda. O senhor Nelson foi ao PROCON em busca de seus direitos. Depois de esgotadas todas as tentativas de acordo, ele foi instruído a procurar um advogado e se defender na justiça. Eu não posso pagar um advogado de um assunto que eu não sei se eu vou vencer ou perder. Ficou um resquício do passado, como eu disse, a ANS não regulamentou os contratos antigos, então, em tese, prevalece o que tinha no contrato. Agora, como muitos contratos, à época, também eram contratos com cláusulas abusivas, hoje esse entendimento não deveria prevalecer, até porque você tem a vedação total em relação ao Estatuto do Idoso. Então, não é possível aplicar qualquer reajuste após os 60 anos. Valquíria é cabeleireira em Santo André. Trabalha horas e horas de pé. Vou te explicar assim a saga. Eu comecei comecei a inflamar, comecei a ficar ruim e eu não achava no livrinho especialista em pé. Aí eu consegui na Sofisa, aqui em Santo André, um especialista em pé. Liguei, passei. Eu mal entrei no consultório dele e falou, não, precisa de cirurgia. Aí comecei a passar na seara, tinha um cirurgião de pé. E passando com ele falou, não, tem que operar mesmo, só que vai ser muito difícil da Vimed liberar por causa do material. Vamos mandando para a Vimed e tentando. Ele falou, isso tem que ser uns 30, 60 dias antes. Ele falou, porque eles vão te enrolar. Ele falou, só que eu vou te falar, vai começar a sua saga com a medial. Quer dizer, todos os médicos já sabem a medial. Dizem que depois que a Mil comprou, que virou isso, que a medial era um excelente plano de saúde. Me ligou uma outra pessoa no outro dia, uma outra pessoa. Aí no dia 27 falou, recebemos seus documentos, estão todos corretos, só que você não vai poder fazer a cirurgia no Cristóvão da Gama. Eu falei, por quê? Ela falou, porque dentro do Cristóvão da Gama só pode ser feita cirurgia para plano empresarial, pessoa jurídica, pessoa física não pode. Aí fui até o PROCON. Aí ele falou, Valquíria, estou marcando uma audiência. Aí ele marcou uma audiência, se não me falha a memória, para o dia 15 de dezembro. Ele falou, enquanto isso você vai na Pequenas Causas. Chegou a doutora Flávia, que é a juíza da Pequenas Causas, ela liberou a cirurgia conforme o livrinho, o contrato. Eu recebi um telegrama da medial me liberando a cirurgia conforme a ação judicial. Foi só isso. E foi assim que eu consegui a cirurgia. A questão da rede credenciada é um problema recorrente. Nós temos um volume grande de reclamação nesse sentido e que, infelizmente, o consumidor ele só vai se dar conta no momento que ele precisar. Vamos entender o que se passa com os planos de saúde no Brasil. Eles surgiram no ABC na década de 60, junto com o desenvolvimento industrial da região. A ideia era dar tranquilidade aos trabalhadores em relação à saúde deles e de suas famílias. Até então, ele teve uma grande evolução, né? Tomou uma soma muito grande de beneficiários no país. E por volta de 90, logo depois do Código de Defesa do Consumidor, o governo viu a necessidade de regulamentar o setor, porque ele estava muito solto, né? As operadoras praticavam o que entendiam achar melhor para elas. Durante décadas, a relação entre as operadoras de planos de saúde e seus clientes foi muitas vezes injusta, pois não havia regras definidas. Nós
Nós temos problemas com os contratos antigos, que a interpretação do contrato, e a maioria dos contratos tinham cláusulas abusivas, práticas abusivas, enfim, geravam transtornos para esse consumidor e que acabou, a ANS não se preocupou com isso, deixou esse aspecto aí para o dia a dia ser resolvido caso a caso. A partir de 1999, com a implantação da Lei 9656, os direitos dos clientes ficaram mais claros. Em 2000, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, foi criada, com a finalidade de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. A ANS tem por obrigação regular as operadoras com foco nas relações entre prestadores de serviços e consumidores, além de contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no país. A ANS tem conseguido fazer isso? Olha, na minha simples visão, eu acredito que sim. É lógico que tem muito que se avançar ainda, mas se a gente pegar o que era e o que está, a gente avançou muito. Apesar de ter a obrigação de proteger os clientes, diversos profissionais ligados ao atendimento de saúde suplementar questionam a eficiência da ANS. Eles a acusam de defender com prioridade os interesses das operadoras. As queixas de demora no atendimento, negativas de cobertura, dificuldade para marcar consultas e cirurgias são constantes. Além do mau pagamento, existe também um outro problema seríssimo envolvendo os planos de saúde e na assistência à saúde suplementar, que é a interferência importantíssima, né? Mais de 93% dos médicos se queixam disso, a interferência que os planos de saúde tentam fazer sobre o médico, interferindo, tentando direcionar a postura e o tratamento que o médico prescreve aos seus pacientes. Com base no último ranking de reclamações aqui no IDEC, o plano de saúde, pelo 10º ano consecutivo, é o setor mais reclamado. As maiores reclamações são com relação a negativas de cobertura, de tratamentos, consultas e com relação a reajustes abusivos. Pelo visto, as relações entre todos os setores de saúde suplementar não são satisfatórias. Muitos advogados e seus clientes, além de médicos, reclamam das empresas de planos de saúde e da ANS. O presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo, a Abrange, Arlindo de Almeida, reconhece que a ANS deu uma boa organizada no sistema de planos de saúde. Antes da regulamentação, havia um número de empresas muito grandes e algumas até não muito sérias, que causavam alguns problemas. Então, abria-se uma empresa, era tranquilo, qualquer pessoa podia abrir, não precisava sequer ser médico, certo? E depois vendia-se uma porção de planos e depois, então, aí a empresa simplesmente sumia. Mas a Abrange também se queixa da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela passa a fazer determinados tipos de exigência, a não obedecer determinados tipos de cálculos atuariais, a fazer reajustes abaixo do que é o necessário, tá certo? De tal maneira que acaba prejudicando o funcionamento e a saúde das empresas. A ANS se defende. Nos planos anteriores, não. Eles selecionavam pacotes, né? Tipos de cobertura. Isso influencia diretamente no preço. Então, se eu tenho hoje um plano que custa R$100, quando você adapta ele à nova lei, dependendo do caso, ele pode subir ou até dobrar de preço. Né? Então, é isso que as pessoas às vezes preferem continuar no plano antigo, por causa desse aumento de preço que elas consideram abusivo. Hoje, os direitos dos clientes dos planos de saúde são mais respeitados. Os reajustes nas mensalidades, por exemplo, são feitos dentro de critérios estabelecidos. Não há mais limite para o número de consultas nem de internações. Também não se pode mais determinar o número de dias numa UTI.
As operadoras são obrigadas a atender a todas as doenças reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde. A OMS criou um rol, uma relação de doenças e situações de emergência em que o cliente tem direito ao atendimento. Mas as empresas não são obrigadas a atender aquilo que não estiver no tal rol ou lista. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, quase todos os tipos de transplantes não constam nesse rol. Pouquíssimas pessoas sabem hoje que o plano regulamentado ele só cobre transplante de rim, córnea e medula óssea. É por motivos assim que advogados e clientes do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, colocaram os planos de saúde como os campeões de reclamações nos últimos 10 anos. O IDEC é uma associação privada de consumidores sem fins lucrativos. O IDEC ele acompanha a regulamentação de planos de saúde desde a sua criação e, com relação às reclamações, o IDEC orienta os consumidores a solucionarem o seu problema primeiro diretamente junto à sua operadora de planos de saúde. O presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo, a Abrange, representante de mais de 250 operadoras de planos de saúde, desqualifica os dados do IDEC. Ele lamenta sobre as queixas dos clientes, mas contra-argumenta com números. Quanto aos queixos que você falou, as queixas do IDEC, isso é um absurdo, certo? Porque, veja bem, no PROCON, o nosso setor é o 7º setor. Você acha que o setor o número de queixas nossos, por exemplo, se tem empresa com 5 milhões de usuários, nós realizamos mais de 1,5 milhão de procedimentos por dia, certo? E quando tem 300 queixas, 200 queixas, quer dizer, isso não é 0,00001% do total. São cerca de 212 milhões de consultas por ano, 11 milhões de internações hospitalares, 70 milhões de terapias, 23 milhões de procedimentos ambulatoriais e quase 450 milhões de exames médicos. O nosso setor responde por em torno de 2%, 3% das queixas. O problema hoje, não só em relação aos contratos e a Lei Nova e a Lei Velha, mas é o Sistema Operacional de Saúde Suplementar. Esse é um grande problema. E o consumidor hoje, todos os problemas que ele encontrava na saúde pública no passado, ele enfrenta na saúde privada. Então, por exemplo, ele tem demora no atendimento, ele tem negativa de cobertura, ele tem dificuldade de agendar uma cirurgia, ele tem dificuldade de passar por uma marcação de consulta para fazer um exame, enfim, tudo aquilo que você pressupõe que num plano onde você paga, você não vai ter, você encontra, e na saúde pública é exatamente a mesma coisa. A ineficiência do sistema de saúde pública no Brasil abre espaço para que as operadoras de planos privados de assistência à saúde ocupem mais espaço dentro da realidade nacional. Representantes do setor já apresentaram uma proposta para tentar resolver o problema crônico. Seria a terceirização da saúde. O Estado faz coisas que a gente também faz. Por que os dois têm que fazer tudo? Entendeu? Então, o Estado ele tem que ser garantidor. Pela Constituição, ele tem que garantir a saúde. Ele não tem que fazer a saúde, certo? Então, se a iniciativa privada é mais eficaz no sentido de atender consulta, de tratar moléstias, tudo bem. O governo dá para a iniciativa privada essa obrigação e faz, evidentemente, o custo vai se verificar e tal, porque também a iniciativa privada não pode ter prejuízos, evidentemente, senão acaba fechando. Não é possível falar de saúde sem mencionar os principais agentes do setor, os médicos. Eles são a peça principal de qualquer sistema de saúde. E é preocupante a insatisfação deles com as operadoras. E a assistência é muito boa, fica caro.
A Associação Paulista de Medicina dá destaque em suas publicações, acusando os planos de saúde de prejudicar médicos e pacientes quando fazem intervenções nos procedimentos com o objetivo de tornar o serviço mais barato. Muitas vezes, o barato sai caro. Muitas vezes o plano de saúde dá um tiro no próprio pé, realmente, porque aquilo que poderia ser uma coisa facilmente resolvível hoje, se atendida há bom tempo e da forma adequada, pode virar um problemão depois. E frequentemente acaba realmente. São pacientes no pronto-socorro, com agravamento das suas situações clínicas, né? E que poderiam ter tido outro direcionamento se atendidos a tempo antes. Os médicos também reclamam do valor baixo dos honorários pagos pelas operadoras. No site da Associação Paulista de Medicina, que os médicos entram para colocarem os custos do consultório e quanto recebe de cada plano e obterem ao final o cálculo de quanto recebe por cada consulta, chegam valores irrisórios de R$ 4, 5, 6 reais por consulta. O médico não é obrigado, você nunca viu um operador falando, você é obrigado a atender meu plano. Não tem nada, se a pessoa não quiser, se o médico não estiver feliz, não estiver contente, ele não precisa atender. Uma coisa é fato, do jeito que vai mal a saúde do sistema de saúde brasileiro, por pior que possam ser algumas operadoras, não dá para viver sem plano de saúde. Precisamos deles e a recíproca é verdadeira. Por isso, é necessário muito rigor no trabalho da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E como? A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regulamenta o setor de plano de saúde, colocou em consulta pública uma proposta de regulamentação de prazos de atendimento e qualidade de atendimento nos planos de saúde. Então, essa questão está sendo debatida pela agência e deve ser debatida por toda a sociedade, todos que se interessarem, que puderem contribuir para essa consulta pública, ela está disponível no site. Não é fácil manter todo o sistema de saúde suplementar funcionando perfeitamente ao agrado de todos, sem qualquer problema. Mas é importante lembrar que não dá para tratar os clientes dos planos de saúde como consumidores, pois vidas não são mercadorias. Saúde não é um bem que se compra. O que falta, de fato, é a sociedade cobrar do poder público que o tema seja realmente levado a sério. As entidades médicas têm se mobilizado, queremos progressivamente nos mobilizarmos mais e convidarmos principalmente a população a se mobilizar conjuntamente. Eu acho que nós precisamos ter consciência no Brasil daquilo que nós temos direito, daquilo que a Constituição diz, e a Constituição diz como deve agir tanto a saúde pública como a suplementar, e se não agir, se não tiver claramente colocado na lei, na legislação, na justiça, como isso deve ser, nós temos que interferir positivamente para mudar essas leis. Enquanto muitos brasileiros lutam para ter o direito constitucional respeitado, deputados, senadores, vereadores, juízes, prefeitos, governadores, presidente, todas essas pessoas que têm o poder de tomar medidas que promovam justiça social no atendimento à saúde não precisam se preocupar com o próprio atendimento nem de seus parentes, pois eles têm a qualquer momento todo tipo de assistência médica gratuita e essa conta é paga por nós, inclusive aqueles clientes de planos de saúde que muitas vezes são vítimas da omissão, da falta de comprometimento e da incompetência institucionalizada. Enquanto a situação continua a mesma, previna-se antes de contratar um plano de assistência médica. Informe-se na Agência Nacional de Saúde Suplementar a respeito da operadora. Pesquise sobre o tipo de plano que precisa, a abrangência geográfica do atendimento, as redes hospitalares, clínicas, laboratórios, prazos de carências. O site da ANS é www.ans.gov.br e o telefone 0800 701 9656.